Olá, tudo bem? Então nós vamos aí reiniciar com o capítulo 7 de curvas verticais. Nós vamos dar uma continuidade aí, basicamente falar um pouco daquilo que falamos na videoaula passada e um passo a passo aí, uma aplicação prática de como que a gente calcula os elementos para as curvas verticais, ok? Então, como já foi falado anteriormente, as curvas verticais, a gente faz um estudo da parábola de segundo grau. Então, a gente obtém pontos e elementos dessa parábola para poder estar determinando esses elementos para chegar nas estacas e nas cotas, como foi falado anteriormente. Então, percorrendo o grade no sentido crescente dos estaqueamentos, a gente pode definir alguns pontos e elementos da parábola, como a gente pode ver nessa figurinha aí a seguir. Então, tinha mostrado para vocês anteriormente, algo parecido, né? Então, na hora que tem o terreno natural, o grade do terreno natural, definir o grade reto, a cada interseção do grade reto, eu tenho um ponto de interseção, ponto PI, o V porque é vertical, tá? Então, lembrando que são as mesmas nomenclaturas para o plano horizontal, onde intercede duas retas, PI. E aqui está o V de vertical. É a primeira curva, então, coloca PI, no caso, índice Z1, tá? A inclinação, né, no caso aqui não está mostrando sinal nenhum, mas é ascendente, é positivo, descendente, negativo. A concordância sendo feita, nós temos então a minha curva vertical, que é a parábola do segundo grau. Onde termina a tangente, começa a curva, então é ponto de curva. Já que está no plano vertical, vem o Vzinho. Plano de curva vertical, se é a primeira curva, PC, V, índice 1. Terminou a curva, vem para a tangente, vai sair da curva e vai para a tangente, PT, de ponto de tangência, está no ponto vertical, PTV, é a primeira, índice 1, tá? Então, como aqui no caso está mostrando a questão da simetria, né, do PIV até o PCV é L sobre 2, do PIV ao PTV é L sobre 2. O comprimento total da curva, que é a projeção dela no plano horizontal, é o L. Então, a gente viu também, né, que existe um valor para L mínimo a ser adotado, tá? E a qualquer ponto, ou seja, qualquer estaqueamento ao longo do meu estaqueamento, eu posso determinar qual que é a altitude, qual que é a cota que a minha curva está. Aqui também vai ser a mesma coisa. No trabalho de vocês vão fazer a curva direitinho no papel milimetrado, como eu falei, né? Onde nas ordenadas a escala é 10 vezes maior que o eixo das abscissas, onde fica o estaqueamento. Depois de tudo pronto, na hora de fazer a tabela e os cálculos, vocês vão fazer manual, mas a tabela, que é o longo de toda a curva, vocês podem usar o Excel, ok? Então, né, aqui está falando, está usando o símbolo E e E, né, que é a mesma cor, aqui no caso, aqui é a flecha da curva e aqui é o ponto de P e V até tocar a curva, tá? Então, os pontos que foi falado aí, né, PCV, PIV, nada de mais, né? O PTV, o L, que é a corda máxima da parábola, ou seja, aquela distância reta entre PC e PTV, projetada ortogonalmente sobre o plano horizontal, que é o comprimento da curva vertical. Pronto, nada de novo aí. Os pontos, né, da abscissa da ordenada, de um ponto qualquer da curva, a gente pode determinar, né, só projetar no eixo X e Y. O raio da curva, como que a gente determina o raio? Como que a gente determina a ordenada máxima entre ponto e P e V e a curva, que a gente chama de flecha máxima? Então, lá para não ficar igualzinho, você pode chamar de letra F, ao invés de ser o E minúsculo, ok?
A inclinação I1, como está referenciado lá, né, é a primeira inclinação, no caso eu mostrei no desenho, a ascendente. A gente expressa essa inclinação em porcentagem. Desculpa. O I2 está mostrando a segunda inclinação, ascendente, né? Também na mesma unidade aí, porcentagem. E aí a gente vai para o cálculo da parábola. A primeira coisa que eu vou fazer, verificar qual que é a diferença algébrica entre as inclinações. No caso, I1 e I2. E lógico que lá no início a gente falou, né, na primeira parte, que tem que considerar o sinal. Tá? Então a gente tem que levar em consideração os sinais aí. Então o I1, no caso, é considerado o primeiro trecho, e o I2 o segundo trecho. Então quando eu determino essa relação, para quê? Para mim saber se a minha curva é côncava ou convexa, que a gente viu aquele caso anterior. A corda máxima, o L, ele pode ser pré-estabelecido ou também pode ser arbitrado. Isso vai ser em relação às condições estabelecidas para a curva, como a ordenada máxima ou então o raio. Aí vocês vão escolher a forma de fazer. Então, o valor do L final, ele deve verificar as equações que nós vamos falar a seguir, tá? E a relação existente, esse comprimento da curva L, o raio da curva e a ordenada máxima também deve ser obedecido, assim como a diferença das inclinações, que a gente chama aí de J, tá? Então, a corda máxima da minha parábola é dada por 8 vezes o E dividido por J. E essa coordenada máxima é o quê? É o L vezes J, tá? Se possível, é interessante, muito prático, ajustar o comprimento da curva de forma a projetar os seus pontos principais recaindo em estaca inteira. Então, o que a gente faz para isso? Quando eu acho um valor do L, eu vou arredondar, tá? Para um múltiplo, né, do dobro do estaqueamento. Tá ok? Então, se eu achei um comprimento de 207, eu vou passar ele para 210. Se eu estou fazendo um estaqueamento de 20 em 20, eu vou passar para 220. Certo? O comprimento da corda máxima, ele deve estar diretamente ligado à distância de visibilidade de parada. Então, olha bem, lá atrás, no capítulo anterior, onde alguns me apresentaram aí a distância de parada, né? Então, a distância de parada foi aquela relação simples que eu mostrei para vocês na aula anteriores, né? Em aulas anteriores, a gente falou deles várias vezes. Lá onde eu falei no capítulo de distância de parada, distância de ultrapassagem, vocês calculavam lá qual que era a distância de parada. E ela é útil aqui. Então, eu preciso desse valor da distância de visibilidade de parada para poder estar relacionando ele com o comprimento da corda máxima da parábola que eu vou utilizar, tá? O valor mínimo do L, desse comprimento da corda, é dado por 100. Esse 100 aqui é apenas usado por quê? Por causa do J, que é em percentual, né? Por causa do J, que é em percentual. Então, aí eu uso 100 aqui. Ou então, né, se for usar sem ser no percentual, tira o valor do 100. Aí, então, vocês que vão adotar o melhor critério aí. Tá? Então, 100 vezes J, lembrando que o 100 é só por causa da diferença entre as rampas aí, né? Se a rampa é I2, I1 é 7 e a I2 é 3, 7 menos 3, 4, né? 4%, então, ou eu vou colocar 4, ou se eu for multiplicar, né? Eu deixo 4 dividido por 100 e multiplico por 100. Isso aí é só questão de conta matemática aí. E o K? O K é aí que vai depender, por isso que o valor aí é importante, né, desse J, para me classificar. Também eu posso verificar no desenho quando ela é côncava e quando ela é convexa, tá? Então, o parâmetro K, ele é definido a partir dos critérios aí para a curva convexa e côncava. Então, se a curva for convexa, o K vai ser a distância de parada ao quadrado dividido por 412. O
que é essa distância de parada aí que a gente leva em consideração? É no campo de visão do motorista, ele vai estar situado a 1,10 m acima da pista e podendo enxergar aí a partir de uma altura de 15 centímetros em repouso sobre a pista. Então, eu vou lá, quando a curva é convexa, eu vou substituir o valor de K nessa relação para me achar qual que é o valor mínimo. Tá? Agora, se a curva é côncava, né, é uma situação diferente. O K vai ser dado por distância de parada ao quadrado, dividido por 122, mais 3,5, vezes distância de parada. Tá? Então, o valor do K é obtido e é colocado lá na equação do L para achar o L mínimo. As normas falam o seguinte, que o valor é limitado em 40 metros, tá? O mínimo do valor de comprimento da curva vertical, independente de qualquer critério a ser adotado. Tá? Então, tem que ter um valor mínimo aí de 40. Se for inferior, então vai adotar 40. Tá? O raio. O raio, da mesma forma como tem o comprimento, o raio pode ser pré-estabelecido, arbitrado ou resultante da definição dos outros elementos da curva, respeitados segundo as expressões que a gente falou anteriormente. Então, o valor do raio vai ser o comprimento, que foi obtido anteriormente pela relação, por J, que é a diferença entre as inclinações. E a ordenada máxima, que eu estou chamando de Ezinho aí, é dado por J vezes o comprimento da curva dividido por 8. A gente pode ver que isso aí já foi falado anteriormente também. Então, a parábola, a equação final da parábola vai ser isso aqui, se vocês prestarem atenção, né? O valor que a gente falou aqui anteriormente, né? O valor que a gente disse aqui anteriormente, ó, 8 vezes E sobre J, né? Nada mais é do que o L, né? Então, a equação final da parábola vai ser quem? 4 vezes a ordenada vezes x ao quadrado sobre L ao quadrado. Então, para a aplicação dessas expressões aí, é importante observar que os valores de x e de L devem estar expressos em metros. Ok? Então, tranquilo. Agora, o ponto mais alto ou o ponto mais baixo da parábola. É importante esses pontos para se fazer os projetos de drenagem. Tá? É importante informar também onde estão esses pontos para isso. Então, a gente viu que o projeto aí engloba a parte de drenagem, terraplenagem, estudo hidrológico, né, mecânica dos solos, pavimentação. Então, é importante apontar qual é esse ponto mais alto e mais baixo para poder fazer os projetos de drenagem, né? Na hora de implantar os coletores, saídas d'água, as sarjetas. Tá? Então, a distância é dada por essa relação aí, ó, que corresponde à distância do PCV até o ponto mais alto ou mais baixo da questão. Então, de acordo com o desenho que a gente mostrou anteriormente, o D ele vai estar sempre do lado da curva correspondente à rampa de menor valor absoluto. Então, a rampa que tem o menor valor absoluto, né, ela que vai entrar o valor da inclinação dela. Então, se for I1, vai ser I1, né? Então, a distância vai ser dada pela inclinação vezes o L, que é o comprimento da curva, dividido pelo J, que é a diferença entre as inclinações das curvas aí. Ok? Então, como que é a sequência do procedimento para projeto? A sequência para o procedimento, para a parábola de segundo grau, primeira coisa, então aqui vai ser um passo a passo de como a gente vai fazer isso, tá? Então, conhecidas as inclinações de dois alinhamentos consecutivos, a gente calcula aquela diferença algébrica, né, entre as rampas aí, dada por J, I1 menos I2. Então, aqui eu vou estar repetindo tudo que eu já falei para vocês,
é apenas um passo a passo para facilitar aí os cálculos, tá ok? Então, primeiramente, eu acho a diferença algébrica entre as inclinações. Se ela for negativa, menor que zero, eu sei que eu vou trabalhar com uma curva côncava. Se é positiva, ou seja, maior que zero, quando der aquela diferença, por isso que a gente tem que levar em consideração os sinais, eu vou estar trabalhando com uma curva convexa. Então, eu vou achar, primeiramente, o comprimento mínimo da curva. Qual que é o comprimento mínimo? Então, o 100, por causa do percentual, vezes J, vezes K. O J é o que foi obtido da diferença, né, entre as rampas, e 1 menos I2. E o K? O K é aquela situação, se a curva for côncava e para a curva convexa. A distância de parada, que já foi mostrado como que calcula anteriormente, tá? Então, definido, então, um elemento inicial de cálculo para poder fazer os outros cálculos aí, tá? Ou então, simplesmente arbitrar valores. Então, o cálculo dos demais elementos, mantendo as relações aí. Então, a gente vai calcular os elementos, né? O L, ou através dessa relação, ou através dessa relação, ou vice-versa, o raio, né? E assim determinar os outros elementos. São equações que a gente já citou aí, tá? Aí, caso for necessário, o que eu tenho que fazer? Efetuar verificações e ajustes desses elementos. Principalmente o caso, né, que a gente falou, que o L, ele tem que ser um valor, né, múltiplo de 20, né, um número arredondado aí. Ou, se for estaque de 10 em 10, pode ser, tá? Após isso, eu vou achar o cálculo do Z, né, que é aquela parte da constante aí da minha parábola, que é dado por 4 vezes E sobre L ao quadrado. Então, a expressão da minha parábola vai ser Y, Z vezes X ao quadrado. É a parábola final. Então, a qualquer valor que eu arbitrar para X, que é o meu estaqueamento, eu acho a minha cota, que é o valor de Y. Então, após vocês chegarem nesse ponto aqui, de achar a equação, vocês vão montar uma tabelinha do Excel e fazer o resto no Excel. Ok? Então, é isso que está falando aí, ó. O cálculo do Y para cada valor de X atribuído, né, que vai variar de 0 desde o PCV até o comprimento máximo na cota, que é o PTV. Tá? Então, é isso que vocês vão fazendo. Então, partindo de uma estaca com uma cota conhecida, também você pode determinar qualquer estaca. E assim vai. Então, aqui tem uma aplicação bem simples, que eu tirei da apostila do professor Mauro Benzori, que fala o seguinte: com os dados do CROCRI abaixo, calcular as cotas dos PIVs e a rampa aí, que é desconhecida. Então, ó, foi dada a inclinação dessa rampa, 1%, a inclinação dessa rampa aqui, 4,5%, está com sinal negativo, porque ela é descendente, né? As outras são ascendentes. Essa aqui é a rampa que está pedindo para calcular o valor dela, né? Então, está pedindo todas as cotas do PIV. Então, quais são as cotas? PIV1, PIV2, PIV3. Essas aqui já são conhecidas, tá? E aqui essa distância também. Pode verificar até pelo estaqueamento aqui, ó. Se essa estaca aqui é 82 mais 2, com certeza esse comprimento aqui é 1642. Porque 82 vezes 20, né, é 1640. Mais 2, 1642. E assim vai. Quando faz essa conta, essa diferença dessa estaca para essa, vai dar esse valor em metro. Dessa e dessa vai dar esse valor em metro. E dessa estaca para essa, vai dar esse valor em 1810 metros. Então, como que eu vou obter aí esses pontos? Então, o PIV, a gente conhece aí qual que é a cota anterior a ele, que é 745,23, mais a inclinação do ponto da rampa pelo comprimento. Então, aqui, ó, a gente já conhece esse ponto aqui, né? 745,23. Então, daqui até aqui, se traçar uma reta, daqui até aqui vai ser 745,23.
Então, eu preciso obter quem? Esse ponto daqui até aqui. 745,23 até PIV1. Qual que é esse valor aqui? Que eu posso chamar de H, né? Ou ΔH. Vai ser a diferença, ΔH, que eu estou procurando, né? Então, a minha inclinação 1% é igual ao ΔH dividido por 1.642. Quando eu faço isso aí, eu vou obter essa diferença aqui, ó, né? Essa diferença. Esse valor dessa diferença somado com 745,23, eu vou achar o meu PIV. É isso que está sendo aqui, ó. 745,23 vezes a inclinação pelo comprimento, eu tenho a cota de PIV1. E assim vai. Eu tenho a de PIV1, eu posso achar pelo PIV2, né? Que vai ser o valor da distância do comprimento vezes a inclinação. O sinal aqui, né? A gente vê a importância do sinal aqui. E vai bater lá com o desenho. Pode olhar que diminui. Depois, a cota do PIV3, vocês observarem, vai ser a cota do PIV3, vai ser essa cota conhecida aqui, ó, 812,87, menos essa pequena diferença aqui. Como que eu determino essa pequena diferença, esse pequeno ΔH aqui? Né? Eu conheço a rampa e conheço o comprimento, só fazer a conta aí. Só que eu tenho que lembrar, né, que aqui é negativo, tá? Então, a cota vai ser 773,05, ok? Obtido os cálculos da PIV, eu consigo agora obter qual que é a inclinação da minha rampa, né? O que é a inclinação da rampa? Inclinação de rampa não é a diferença de altura pelo comprimento? Então, a diferença entre elas, essas cotas aí, ΔH, é 773,05 menos 727,18, né? 773, esse ponto, menos esse. Eu tenho esse ΔH. Conheço esse comprimento L. Qual vai ser o I? I aqui, que é o que eu estou procurando, é a diferença entre a cota desse ponto e desse ponto, dividido pelo L, que é o comprimento, 880. Na hora que eu faço essa continha, eu acho a minha inclinação aí de 5,21%. Ok? Então aqui é um exercício, né? Geralmente a gente não trabalha com esse valor assim, né? A gente sempre procura adotar um valor inteiro, tá? Mas aqui como é um exercício, para a gente achar qual que é a inclinação, tudo bem. Ok? Então, aqui também tem um outro exemplo, né? Esse exemplo 2, aí mostrando, aqui já foi dado quais são os raios de cada curva dessa, aqui já entrou um parâmetro diferente. Tem as curvas com cada raio delas, né? Curva R1, 6.000 metros. Curva R2 tem um comprimento aí, ó, um raio, desculpa, de 4.000 metros. E a curva 3 tem um raio de 10.000. Está pedindo para calcular as estacas PCVs e PTVs. Então, é para achar qual que é essa estaca, qual que é essa. Depois, a estaca PCV e PTV da curva 2 e a estaca PCV e PTV da curva 3. E foi dado o que aí para gente? Todo o estaqueamento, a primeira e a última cota aqui foi dado, né? Os estaqueamentos e a inclinação de cada rampa. Então, para achar aí o comprimento, eu já tenho um dado importante aqui. Nesse caso, eu tenho o raio. Então, para me achar o comprimento da minha primeira curva, qual que vai ser? Vai ser aquele J, que aqui está dado por delta, J vezes o raio. O J é menos 4,5 menos 1. Né? Aqui, ó. Menos 4,5 menos 1. Porque não é J2 menos J1? Então,
J2 menos J1 vai ser menos 4,5 menos 1. Vezes o comprimento L, eu vou, vezes o raio, desculpa, eu acho quem é o L. Então, o raio da primeira curva não é 6.000. Então, 5,5 vezes 6.000, vou achar um L de 330 metros. Para a curva 2, a mesma coisa. O raio não é 4.000, vezes a diferença das rampas, 338,40. A curva 3, o raio é 10.000, a diferença entre as rampas aí, obtenho, né? Vou achar o comprimento de 301, tá? Com o valor aí dos L's da curva, eu preciso deles para quê? Para me poder obter os meus pontos, as minhas estacas, né? Conforme está pedindo aí. Então, como que eu vou obter o ponto? Aqui está mostrando os PCs de todas as 3 curvas primeiro. Quem vai ser o PCV1? A estaca 82 menos a metade do comprimento da minha curva, né? Então, a estaca está aqui, ó. A estaca está aqui, de P e V. Vai ser 82 mais 2, menos a metade do comprimento. Menos a metade do comprimento, que é o LV sobre 2. Então, 82 menos a metade do comprimento, qual que era o comprimento lá? Primeiro que nós achamos, né? No 330. Então, 330 dividido por 2, aqui, ó, pode ver que está uma mistura de estaca e metros. É até bom ter isso aí, para vocês se familiarizar com isso aí, né? Então, na hora que faz a conta aí, já acha a estaca de PCV, que vai ser, lógico, menor, né? Sempre menor do que a estaca, porque subtrai. Então, a primeira estaca aí vai ser de PCV1, 73 mais 17. Para a curva 2, o PC vai ser 110 mais 13. E para a curva 3, o meu ponto de curva vai ser 156 mais 17. Nesse caso aqui, como é PCV, é o ponto que antecede ao PI, por isso que diminuiu. Agora, o PTV, o que vai fazer? Vai somar. Porque o PTV está após o PIV. Então, eu pego os valores das estacas do PIV de cada curva, 82 de novo, 120, 164, só que agora eu vou somar. Somando cada um aí, eu vou achar qual que é o ponto de tangência para cada curva, para cada uma das curvas aí. O PTV1, PTV2 e PTV3. Aí, com isso, eu tenho todos os dados aí da minha curva, ok?